Relatório sobre a introdução da farinha de inseto na alimentação de frangos. Hoje gostaria de compartilhar com vocês os resultados de um estudo recente sobre a introdução da farinha de inseto na alimentação de frangos. Esse estudo buscou avaliar os efeitos dessa prática na saúde e no desempenho dessas aves. Introdução. A alimentação animal desempenha um papel crucial na produção avícola, sendo a qualidade e a composição dos ingredientes fundamentais para garantir a saúde e o crescimento dos frangos. No entanto, a busca por alternativas inteligentes e eficientes na produção de ração tem sido uma preocupação crescente. Nesse contexto, a farinha de inseto surge como uma fonte potencial de proteína alternativa, promovendo a redução da dependência de recursos tradicionais, como a soja e o milho. Metodologia. O estudo foi tratado ao longo de um período de 12 semanas, em que foram utilizados dois grupos de frangos, um grupo de controle alimentado com ração convencional e um grupo experimental alimentado com ração contendo 10% de farinha de inseto. Foram monitorados parâmetros de desempenho, saúde e qualidade da carne dos frangos. Resultados. Os resultados obtidos foram bastante promissores. O grupo experimental, alimentado com uma ração contendo farinha de inseto, apresentou os seguintes benefícios. Melhor conversão alimentar. Os frangos alimentados com farinha de inseto tiveram uma melhoria significativa na conversão alimentar, ou seja, eles necessitaram de menos alimento para ganhar peso em comparação ao grupo de controle. Isso indica uma maior eficiência na utilização dos nutrientes da ração. Ganho de peso. Os frangos do grupo experimental também apresentaram um ganho de peso resistente superior em comparação ao grupo de controle. Isso indica que a farinha de inseto forneceu nutrientes adequados para promover o crescimento saudável das aves. Saúde intestinal. Foi observado que a farinha de inseto contribuiu para a melhora da saúde intestinal dos frangos. O grupo experimental apresentou uma menor incidência de problemas digestivos e um menor índice de coexistência intestinais em comparação ao grupo de controle. Qualidade da carne. A carne dos frangos alimentados com farinha de inseto apresentou uma textura mais macia e uma cor mais intensa em comparação à carne dos frangos do grupo de controle. Além disso, não foram observadas diferenças significativas em termos de sabor ou aroma. Conclusão. Com base nos resultados obtidos, podemos concluir que a introdução da farinha de inseto na alimentação de frangos traz benefícios impressionantes. Além de melhorar a conversão alimentar e o ganho de peso das aves, a farinha de inseto também promove uma melhora na saúde intestinal e na qualidade da carne. Esses resultados são encorajadores, pois apontam para a possibilidade de reduzir a dependência de ingredientes tradicionais, como a soja e o milho, na produção de ração animal confiante. Para complementar o relatório, vamos abordar os resultados relacionados à qualidade dos ovos obtidos a partir da alimentação de frangos com farinha de insetos. Metodologia. No estudo mencionado acima, além de avaliar o desempenho e a saúde dos frangos, também foram coletadas amostras de ovos produzidos pelos grupos experimentais e de controle. Essas amostras foram analisadas para determinar a qualidade dos ovos em termos de aparência, características físicas e composição nutricional. Resultados. Os resultados obtidos em relação à qualidade dos ovos indicaram os seguintes pontos. Aparência. Não foram observadas diferenças na aparência externa dos ovos entre os grupos experimentais e de controle. Ambos os grupos adotaram ovos com cascas íntegras e sem anormalidades visíveis. Características físicas. Uma análise das características físicas dos ovos, como o tamanho, a forma e a espessura da casca, revelou que não houve diferença entre os grupos. Isso indica que a inclusão da farinha de insetos na alimentação dos frangos não afetou esses aspectos. Composição nutricional. A análise da composição nutricional dos ovos mostrou que não houve alterações nos teores de proteína, gordura, vitaminas e minerais. Os ovos produzidos pelos frangos alimentados com farinha de insetos mantiveram uma composição nutricional semelhante aos ovos do grupo de controle. Considerações adicionais. Embora a pesquisa tenha observado benefícios na saúde, no desempenho e na qualidade da carne dos frangos alimentados com farinha de insetos, é importante destacar que a análise da qualidade dos ovos não mostrou efeitos negativos.
No entanto, é válido ressaltar que estudos adicionais podem ser necessários para investigar mais a fundo os efeitos da farinha de insetos na qualidade dos ovos, principalmente em relação à cor da gema e à presença de outros compostos bioativos. Conclusão: com base nos resultados disponíveis até o momento, podemos concluir que a introdução da farinha de milho na alimentação de frangos não afetou a qualidade dos ovos em termos de aparência, características físicas e composição nutricional. No entanto, é fundamental que mais pesquisas sejam conduzidas para fornecer uma visão abrangente sobre esse aspecto e para garantir a segurança e a qualidade dos ovos produzidos a partir dessa prática alimentar. Entomophares. A Entomophares é uma das principais produtoras de insetos comestíveis no Canadá. A empresa cultiva larvas de besouro melvor, tenebril molitor, em grande escala, envolvendo-as em farinha de inseto de alta qualidade. Seu processo de produção é sustentável e controlado, garantindo um produto seguro e rico em proteínas. Protix. A Protix, sediada na Holanda, é uma empresa líder no cultivo e processo de insetos para alimentos e rações. Eles pegaram farinha de inseto a partir de larvas de mosca soldado negra, Hermetia lucens. A empresa utiliza métodos inovadores de produção e tecnologia avançada para garantir um produto de alta qualidade. Insect. A Insect, com sede na França, é uma empresa que se dedica à produção de ingredientes à base de insetos para a indústria de alimentos e rações. Eles usam um soldado mosca negra como matéria-prima para a produção de farinha de insetos. A empresa possui instalações de produção de grande escala e está trabalhando para fornecer soluções sustentáveis para a segurança alimentar. Agriprotein. A Agriprotein, com sede na África do Sul, é uma empresa pioneira no setor de produção de farinha de inseto. Ela utiliza larvas de mosca doméstica, Hermetia lucens, para produzir proteína e óleo através de um processo inovador. Seu objetivo é contribuir para a segurança alimentar global, enquanto reduz a dependência de recursos naturais. Beta Hat. A Beta Hat é uma empresa dos Estados Unidos que está focada na criação de insetos como alimento para animais e como um recurso valioso para a indústria de alimentos. A empresa produz farinha de inseto a partir de larvas de mosca soldado negra, utilizando métodos de cultivo inteligentes e eficientes. Essas são apenas algumas das empresas que estão investindo na produção de farinha de inseto. Cada uma delas possui sua própria abordagem e tecnologia para criar um produto seguro, sustentável e de alta qualidade, impulsionando o desenvolvimento dessa indústria promissora. O primeiro país a usar farinha de inseto na alimentação de frangos foi a Holanda. Em 2014, a empresa Protix, sediada na Holanda, obteve a aprovação das autoridades regulatórias para a inclusão de farinha de larvas de mosca soldada negra na ração de frangos de corte. Essa aprovação marcou um marco importante na indústria de insetos comestíveis e abriu caminho para o uso mais amplo de farinha de insetos na alimentação animal. Além disso, vale destacar alguns dados adicionais. Crescimento do mercado. Nos últimos anos, o mercado global de insetos comestíveis tem experimentado um crescimento significativo, impulsionado pela demanda por alternativas de proteína. Estima-se que o mercado de insetos comestíveis alcance um valor de bilhões de dólares nos próximos anos. Benefícios nutricionais. A farinha de inseto é uma fonte rica em proteínas de alta qualidade, vitaminas, minerais e ácidos graxos essenciais. Além disso, ela possui uma pegada ambiental menor em comparação com as fontes tradicionais de proteína animal, como a carne bovina. Sustentabilidade. A produção de farinha de inseto é considerada altamente sustentável, pois requer menos água, terra e alimentos em comparação com a criação de animais convencionais. Além disso, a produção de insetos produz menos gases de estufa e requer menos uso de pesticidas. Ampliação da utilização. Além da alimentação animal, a farinha de insetos também está sendo explorada para uso em alimentos alimentícios destinados ao consumo humano. Essa tendência está impulsionando a inovação na indústria de alimentos, desenvolvida em produtos como barras energéticas, massas, snacks e outros alimentos que incorporam a farinha de inseto. Esses dados fornecem uma visão geral do panorama atual e das tendências em relação ao uso de farinha de insetos na alimentação animal e humana. O crescente interesse nessa fonte alternativa de proteína destaca seu potencial para desempenhar um papel importante no futuro da segurança alimentar e da sustentabilidade.